Boa noite. 3 pessoas ficaram feridas esta manhã em um acidente envolvendo um caminhão que transportava postes de concreto e um carro na estrada Comunidade Bela Vista, na capital. O motorista do veículo ficou preso nas ferragens e foi encaminhado de helicóptero para o hospital. Mesmo depois do resgate, a família da vítima ainda estava inconsolável. Falado com ele, eu queria ter falado com ele, era o que eu queria. Se tivesse, por que eles não deixaram eu falar com ele? Por quê? Por quê? Por que eles deixaram os outros e não deixaram eu? Por quê? O problema é que, segundo parentes, Mário Jorge Barbosa Lima já se recuperava de outro acidente de trânsito que aconteceu em fevereiro deste ano. O caminhão bateu na moto dele, passou por cima dele. Onde foi? No ramal aqui por aqui, mesmo. Ele ia saindo da firma de manhã do trabalho de vigia e o caminhão bateu ele lá e foi embora. Segundo este motorista, que presenciou toda a ação, a carreta tentou subir essa ladeira, mas estava muito pesada e perdeu a força. O veículo estava carregado com pelo menos 26 postes de energia. O área portuária deve ter um espaço maior, deve ser mais largo aqui para poder passar esses carros com suporte de peso maior. O resgate durou cerca de 2 horas, mas ao fim, a vítima foi retirada dos escombros com vida. Mário Jorge foi levado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, com ferimentos nas pernas e no braço direito. Outras 2 pessoas que estavam no carro ficaram levemente feridas e foram atendidas pelo SAMU, assim como o motorista da carreta, que também passou mal. Segundo moradores, apesar de a rua ser muito estreita, o fluxo de veículos grandes é intenso. Só esse ano já aconteceram pelo menos 3 acidentes parecidos com esse. O caminhão desceu e saiu arrastando ele, deu um giro, o caminhão saiu descendo ele e ficou preso às ferragens aí. O caso é investigado pela Polícia Civil. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que Mário Jorge Barbosa de Lima sofreu fratura na perna e segue internado no Hospital João Lúcio. O estado de saúde dele é estável. Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela polícia na capital suspeito de comercializar droga em frente a uma escola municipal no bairro São José 2, na zona leste, de onde é ex-aluno. Com ele também foi apreendida uma quantia em dinheiro, supostamente da venda do entorpecente. Quem traz as informações é o repórter Tiago Gonçalves. Após denúncia de um projeto nas comunidades, os policiais da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública conseguiram identificar o adolescente de 15 anos, ex-aluno da escola, que vendia droga no entorno do colégio. Com ele, os policiais encontraram 8 pedras de óxido, 5 trouxinhas de cocaína e 14 trouxinhas de pasta base de cocaína. O adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Ele informou que já vendia o entorpecente há alguns meses e que trabalhava para um traficante conhecido como Jeová. Ele disse ainda que recebia R$50 por dia para vender o entorpecente. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Apenas complementando a informação, durante a reportagem, nossa equipe foi ameaçada pelo suposto traficante responsável pela distribuição da droga nas proximidades da escola. Ele chegou em uma moto vestido com um uniforme de mototaxista e se identificou como Jeová. Para o repórter Tiago Gonçalves, ele disse que não tinha medo da polícia e pediu para que nossa equipe se retirasse do local. É mais uma prova do avanço da criminalidade que cada vez mais vem aumentando as estatísticas no Amazonas e agora ameaçando até mesmo o trabalho de nós jornalistas. A ameaça pode até ter intimidado nossa equipe, que não esperava pela abordagem, mas ela não vai calar nossos microfones, que estarão sempre ligados para exercer nosso direito de liberdade de expressão. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que tomou conhecimento da ameaça da nossa equipe de reportagem e prometeu investigar o caso. A SSP ainda reforça que atualmente vem desenvolvendo ações do programa Caravana da Cidadania nas escolas e comunidades da Zona Leste para estimular os moradores a denunciar as irregularidades que colocam em risco a segurança da comunidade. As denúncias podem ser feitas pelo 181 ou pelo telefone 3652-2000.
Os suspeitos pela morte de um médico ocorrida há 3 semanas em uma clínica de trânsito na capital foram presos hoje pela polícia. Josimar Martins Rios, Meike Felipe de Souza, Rodrigo Rodrigues Campos, Adriano de Lima Soares e Rafael Barros de Lima foram presos nesta quinta-feira pela equipe de inteligência da polícia. Todos são acusados pela morte do médico ortopedista Edmilson Vilar de Aguiar, de 68 anos. O latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu no dia 11 de julho nesta clínica médica de transporte. O médico foi atingido com 3 tiros. Todos eles confessaram o crime nos mínimos detalhes, não tinha como não confessar, por conta da investigação do serviço de inteligência. Inclusive apreendemos as 2 armas que foram utilizadas no crime, uma pistola e um revólver. Então um crime 100% elucidado, com todos os presos recolhidos. De acordo com a polícia, Rodrigo seria o cabeça da quadrilha. Para tentar despistar a polícia, ele veio até a delegacia de roubos e furtos fazer um boletim de ocorrência de que o seu veículo teria sido roubado. Foi orientado pelos comparsas a fazer um boletim de ocorrência dizendo que foi roubado e que teria sido refém. No dia do assalto, Adriano ficou dentro do próprio carro, dando cobertura para que os comparsas praticassem o roubo dentro da clínica. De acordo com a polícia, Meike foi quem disparou contra o médico. Com ele foram apreendidos uma pistola, um revólver, além de munição. O secretário de Segurança Pública do Amazonas enfatizou o trabalho da polícia em desvendar casos como esses, que chocam a sociedade. Este crime que chocou a opinião pública, que foi o caso do latrocínio envolvendo o médico da clínica de lá do Eldorado. Recentemente também foi elucidado o caso de um outro latrocínio, aquele do Jardim Europa, que só vem isto dignificar cada vez mais o trabalho que a Polícia Civil, através das suas especializadas, tanto a de homicídios como a de roubos e furtos, nestes casos que já aconteceram, estão trabalhando de forma inteligente e profissional. E de acordo com o balanço divulgado esta tarde pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o mês de julho deste ano registrou o menor número de homicídios na capital nos últimos 3 anos. Foram 58 mortes violentas contra 70 no mesmo período do ano passado. Em julho de 2012, foram 101 assassinatos. O mês de agosto começou e, apesar da cheia deste ano não ter superado a de 2012, o Rio Negro bateu um novo recorde. Pela primeira vez, mesmo com o início da vazante, o nível do rio continua acima da cota de emergência. Início de agosto e o Rio Negro atingiu hoje a marca de 29 metros e 8 centímetros, apenas 42 centímetros abaixo da máxima registrada no dia 3 de julho. Com isso, já são 71 dias acima dos 29 metros, que é a cota de emergência. Para se ter uma ideia, no dia 1º de agosto do ano passado, o nível do Rio Negro estava em 27 metros e 90 centímetros. Para especialistas, o comportamento do rio é atípico, mas não é preocupante. Eu conheço há 45 anos este serviço de medição do nível do Rio Negro e nunca aconteceu nesses 45 anos um mês de agosto com essa cota, por exemplo, a cota de hoje, 29,08. O engenheiro reforça ainda que a vazante já começou tarde, no dia 14 de julho, e aparenta estar lenta, apesar de o nível ter regredido 5 centímetros de ontem para hoje. E nesses 19 dias o rio baixou apenas 42 centímetros, mas normalmente não que esses valores diários seriam maiores, é porque a vazante retardou um pouco o seu início. E ainda sobre este assunto, eu converso ao vivo com o repórter Israel Ayasser. Boa noite, Israel. Bom, com esse ritmo de vazante, por mais quanto tempo os moradores que vivem nas áreas alagadas aqui da capital ainda vão sofrer as consequências da cheia? Boa noite, Rosimara, e boa noite a você que acompanha a nossa programação. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, pelo menos até o fim de agosto. Mas para trazer maiores informações sobre esse assunto, eu converso com o superintendente do CPRM, Marco Oliveira. Boa noite, Marco. Realmente, a vazante esse ano está sendo diferenciada comparada aos outros anos. Isso tem alguma explicação?
A vazante ela demorou para acontecer, agora no início do mês de agosto esse ritmo de descida do rio deve aumentar e o fato da cheia ter sido grande teve também uma grande contribuição do Rio Madeira. O Rio Madeira em maio ele praticamente despejava 65 mil metros cúbicos por segundo no Rio Amazonas, isso provocou então um represamento do Rio Amazonas que acabou também afetando aqui o Rio Negro e o Rio Solimões. Então o fato da vazante ter iniciado tarde talvez também seja devido a isso, um represamento ainda que o Rio Amazonas encontra enfrentando. O rio está baixando quantos centímetros por dia? Hoje ele tem descido em torno de 4 a 3 centímetros por dia. Na medida em que a vazante continuar, no mês de setembro a gente pode ter até valores de 30 centímetros diários de descida. Existe uma previsão para a vazante final do Rio Negro? Geralmente as vazantes terminam em meados do mês de outubro e início do mês de novembro. Talvez esse ano ela se estique um pouco mais, podendo chegar até o mês de dezembro. O Rio Negro pode sair da cota de emergência já na próxima semana, né? Provavelmente entre segunda e terça-feira o rio já deve ter descido a valores abaixo dos 29 metros, portanto abaixo da cota de emergência. Muito obrigado, Marco. Então essa é a informação mais importante no momento, que até segunda ou terça-feira o Rio Negro possa sair da cota de emergência. Rosimara, com você. Tá certo, Israel. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco. Fim de semana chegando. Vamos saber agora como vai ficar o tempo neste sábado aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 21 e 36 graus. Em Manicoré, o sol aparece com variação de nebulosidade, mínima de 21 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Uma passeata agora à tarde uniu vários povos numa mesma causa aqui na capital: pedir o fim dos conflitos na faixa de Gaza. O movimento foi liderado pela comunidade palestina aqui de Manaus. A caminhada percorreu algumas ruas do centro da capital e foi idealizada por esses palestinos que vivem em Manaus. A intenção do grupo foi pedir apoio dos brasileiros pelo fim dos conflitos na faixa de Gaza. O cenário de guerra já dura quase um mês e já deixou pelo menos 1.500 palestinos mortos. Seu Ali, que é filho de libanês, aderiu ao movimento em apoio aos amigos. Crianças sendo mortas de qualquer maneira, com a desculpa de defender uma soberania. Isso não existe. Você não pode jogar toda a responsabilidade de uma guerra em cima do corpo das crianças, em cima das mulheres, das pessoas que não têm como se defender. Esse palestino que mora em Manaus há mais de 10 anos conta que toda a sua família, inclusive seus pais, estão na área onde estão acontecendo os ataques, perto da faixa de Gaza. Ele pede pelo fim do conflito. Ele está sofrendo ameaças, todo dia, casas caindo no chão. A situação de lá, se você vai falar sobre a situação de lá, você vai chorar. Então, a missão de lá é uma coisa que você não vai aguentar, falando sobre o que está acontecendo lá. Libaneses, árabes e palestinos percorreram unidos em passeata pela Avenida Eduardo Ribeiro. Eles prometem seguir com a mobilização na capital até que o fim dos conflitos na faixa de Gaza chegue ao fim. Enquanto durar essa vergonha, nós iremos nos reunir para conclamar todos a nos ajudarem a parar, a sensibilizarem para que parem essa guerra. O Band Cidade está de volta e neste fim de semana tem programação especial para os amantes do jazz no Teatro Amazonas, aqui na capital. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Israel Ayasser. Israel, então, qual é a dica aí para quem gosta de boa música? É isso mesmo, Rosimara, e a você que acompanha a nossa programação e quer uma programação especial nesse fim de semana. Vai estar acontecendo a apresentação da Amazonas Jazz Band, que vai trazer um tributo ao Bob Mitzi, que teve uma participação especial aqui em 2013. Ele é compositor, saxofonista e conquistou Manaus com as seus belos instrumentos. Eu converso agora com o maestro Rui Castro, que é o diretor e é o regente da banda do Amazonas Jazz Band. Boa noite, Rui.
qual é a programação especial amanhã? O que o público que vai estar comparecendo ao Teatro Amazonas vai poder conferir? Olha, o público vai poder conferir uma apresentação de alto nível com a música de um dos principais nomes do jazz contemporâneo, que é o Bob Minzer, que, como você disse muito bem, esteve aqui no 8º Festival Amazonas Jazz em 2013, se apresentando em conjunto com o Chico Pinheiro. Da parceria do Chico com o Bob Minzer resultou um disco que foi indicado para o Grammy, muito particularmente uma composição do Chico intitulada Irrequieto. Grande parte dessa música que nós vamos apresentar amanhã, que foi escrita e arranjada pelo Bob Minzer, tem uma tônica muito da música brasileira. Mas não apenas. O Minzer é considerado uma referência no jazz contemporâneo. Para nós foi uma grande honra recebê-lo aqui no Festival Amazonas Jazz com a Amazonas Band. E por se tratar de um repertório que nós gostamos muito de fazer com ele, nós vamos apresentá-lo agora com os solistas da Amazonas Band. O público, a entrada é franca e vai acontecer somente amanhã no Teatro Amazonas. O horário? Sim, o horário é às 20 horas, a entrada é franca e essa apresentação insere-se dentro do calendário das apresentações dos corpos artísticos da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas no Teatro Amazonas. Certo. O teatro tem capacidade para quantas pessoas? 701 pessoas. Então, 701 pessoas vão ter a oportunidade de conferir de perto esse show. Sim, esperamos que sim. Estão todos convidados a comparecer amanhã. Para nós será uma grande honra recebê-los no Teatro Amazonas e tenho a certeza que vocês vão poder conferir a música de um dos maiores compositores do jazz contemporâneo. Muito obrigado, Rui. Então, Rosimária, você que nos acompanha, essa é a grande programação para esse fim de semana. Tá certo, vale a pena conferir, né, Israel? E começou hoje, segue até o dia 7, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A ideia é sensibilizar as mamães para a importância do estímulo à amamentação. Mariana teve Apolo há 15 dias e sabe da importância da amamentação para o crescimento saudável do bebê. Eu sou mãe de primeira viagem, então falo muita coisa, é difícil, mas a gente faz o que é possível e o que é melhor para o nosso bebê. Então, o que a gente puder fazer, tentar fazer só a amamentação através do peito, a gente faz e buscando realmente esse amor pro filho. Atualmente, em Manaus, o índice de aleitamento materno exclusivo na faixa etária de 0 a 6 meses de vida é de 53,14%. A marca fica acima da média nacional, que é de 41%. Na manhã de hoje, o tema foi discutido na abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2014, na capital. Para o secretário municipal de saúde, ainda mesmo com o índice positivo, é preciso fortalecer o incentivo à amamentação. Manaus está acima da média, isso é uma alegria, mas também um desafio para continuarmos seguindo essa determinação nossa de fazer com que as mães cada vez mais amamentem, isso seja algo que elas tenham a consciência da importância, não é? O Ministério da Saúde considera que o estímulo ao uso do leite materno é também fundamental para ajudar na redução do índice de mortalidade infantil. O aleitamento materno é um dos fatores principais, né, de maior importância para que a gente diminua essa mortalidade infantil. Na capital, as ações da Semana do Aleitamento Materno serão feitas até o dia 7 de agosto. E o Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Neste sábado, o Band Cidade começa uma rodada de entrevista com os candidatos ao governo do Amazonas que, por falta de representatividade na Câmara Federal, ficarão de fora do debate, que será realizado pela Band Amazonas no próximo dia 14 de agosto. E o primeiro entrevistado é o candidato do PSTU, Herbert Amazonas. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band. Obrigada pela audiência, uma boa noite. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.